Oi, Lili, tudo bem? Estamos aqui, Olá, estamos aqui com minha parceira de trabalho e agora amiga Lili Banigua. E para quem não se está vendo, eu sou Lucia, do Circo Apodi, uma mulher branca que tem um colar que por acaso eu ganhei de uma amiga muito especial. Ela pode contar agora das sementes que é. Tem um relógio, uma regata verde, pelo na altura dos ombros e está comigo a Lili, que ela é da tribo Banigua. Se eu falar algo errado, você me corrige. Ela usa óculos, uma camiseta vermelha e um colar, que talvez ela agora também queira contar um pouquinho mais sobre esse colar. Rasgos indígenas? Você fala assim, Lili? Rasgos indígenas? Pode ser? pode ser. Cabelo preto e Preso. preso em um rabinho. E a gente está aqui para falar um pouco sobre o projeto Nativos. Então, a gente do Circo Apodi, Victor e eu, decidimos fazer este projeto Nativos para contar, sobretudo, os muito mais que 200 anos de história que tem no Brasil, para contar sobre a importância de tudo que é nativo, a flora, a fauna, as pessoas que já estavam aqui faz muito mais de 200 anos, e achamos que era básico no nosso projeto ter uma assessoria indígena, uma assessoria de quem sabe, de quem tem o lugar de fala, e por isso que hoje a Lili está aqui para falar de tudo que ela quiser. Primeiro, se ela quiser, pode falar dos nossos colares, que eu vou gostar de ouvir, e depois ela já assistiu espetáculos nativos, e eu gostaria de saber um pouquinho do que ela achou. Então, sem falar mais eu, dou a palavra para você. Bem-vinda e muito obrigada por topar esta loucura, Lili. Oi, Lucia, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, né, nessa partilha de saberes, e muito feliz também por esse convite tão importante, que eu acho importante essa relação que a gente vem levantando mesmo, né? Eu acho que isso é uma construção de um futuro melhor, né? Dessas parcerias de pessoas indígenas e pessoas não indígenas. Isso eu acho que daqui vai ser uma construção bem interessante. E eu estou muito agradecida por esse convite para participar desse projeto nativo, que é um lindo projeto ali que eu acho que eu via muito falar que era difícil, né? Eu ia até falar isso para você. Se pensar um projeto a partir do circo com temática indígena. Eu vi muitos comentários de que era uma coisa quase impossível de se pensar, mas nesse projeto nativo a gente viu que é possível, sim, né? Que aí se construiu esse espetáculo tão grandioso, trazendo essas temáticas, muito simbologia do que pode ser discutida, né? É, sobre os nossos colares, eu estou com um colar que é de miçanga, que veio lá do Alter do Chão, e o que a Luzia está usando, Lucia, é o colar que veio lá do Amazonas, que é um semente, né? Morototó, o nome. E isso é toda a riqueza, né, do Brasil, tudo isso, esse conhecimento também, e isso é muito interessante. Bom, falando mais especificamente do projeto nativo, eu acho que ele trouxe uma forte discussão sobre a natureza, né? Que é o projeto nativo, fala de tudo isso, de natureza, dos povos indígenas e dos conhecimentos que é invisibilizado. Muitas vezes a gente não sabe, né? E são conhecimentos muito importantes que muitas vezes são usados, mas não discutidos dessa forma, né? Juntamente com os povos indígenas, né? Então, eu gostei muito de ver que no espetáculo vocês trouxeram uma coisa muito importante,
que é os barquinhos ali. Tem um artigo, tem um livro do Davi Copenaua, que ele fala, eu acho que Davi Copenaua, essas pessoas, Daniel Manduruku, que fala muito sobre os sonhos, e me fez lembrar como é que os sonhos fazem parte da nossa vida, faz parte do nosso imaginário, né? E a canoa no espetáculo de circo trouxe essa lembrança de sonhos que meu povo conta, na verdade, que eles falam que quando você sonha com canoa e tudo mais, é sinal de que pode vir doença. Talvez seja desse impacto da colonização, de chegada de portugueses e tudo mais, né? Então, isso que se discute. Aí é muito bom esse livro do Davi Copenaua também, chamado A Queda do Céu, quero indicar aí para quem quiser se aprofundar nessa literatura tão potente, né? Mas é isso. E uma coisa também que eu achei tão forte foi, eu fiquei muito impressionada, que eu parei, repeti várias vezes, assistir, que foi da relação do corpo com a natureza, a relação do corpo com aqueles galhos lá, de fazer aqueles movimentos lá, e parece mesmo que trouxe essa esse relação que a gente tem e que muitas vezes a gente se afastou, né? Que a gente é parte da natureza, né? Mas muitas vezes no dia de hoje, onde se discute sobre as mudanças climáticas, né? Nesse tempo do século XXI, a gente acaba se olhando como se fosse coisa muito separada das coisas da natureza, né? E a gente não é, na verdade. Então, dessa relação do corpo, da interação, o Victor entrando ali, fazendo a cena dele, como se fosse demarcando. Eu acho que a gente está numa luta coletiva, não só de pessoas indígenas, mas também de pessoas não indígenas, todo mundo. A gente tem que entrar nessa luta de lutar pela sobrevivência humana e de outros seres também que fazem parte de nós, né? Então traz muito me lembrou muito dessa relação de corpo indígena com a natureza e, e tudo isso. E vem aquele cuidado lá, né? Que o Vitor, você trazendo esse despertar de lembrar que precisamos cuidar, como se fosse o nosso próprio, sei lá, talvez filho, né? Mais próximo, né? A parte que vocês ali estão cuidando e tudo mais. Aí, essas são coisas mais potentes que eu achei. O cenário ali com os galhos. Eu achei muito, muito bonito isso. E eu acho que foi muito legal. Ai, que bom que você gostou. É bem por aí, sabe? Quando a gente estava na construção do espetáculo, inclusive, eu vou falar aqui temas polêmicos. Tipo, a gente jamais pensou em colocar um cocar e pegar um personagem. Ah, eu sou uma indígena. Não, tipo, eu não sou, jamais faria isso. E eu, pessoalmente, acho muito complicado você fazer isso num espetáculo, tomar esse lugar e achar Uhum. o índio como um personagem, sabe? Tipo, que isso para mim não tem cabida, não tem sentido. Eu gostaria até de ouvir para vocês como é, porque eu vejo espetáculos, eu vejo coisas, pessoas brancas tomando esse lugar, sabe? Tipo de pegar um lugar de fala, de colocar um cocar, por exemplo, de tentar ser uma coisa que você não é. E entra no lugar do Sim, teatro, de ser uma personagem. E eu acho complicado. Então, se você quiser falar um pouco de isso, que você tem mais, muito mais experiência e conhecimento,
eu gostaria também de ouvir. A gente está nessa luta de lutar pelo lugar do espaço, né? Lugar de espaço e lugar de fala. Durante esse tempo todo, no Brasil e na América Latina, a gente ouve falar que rola esses negócios de eu vou fazer homenagem ao indígena, ao índio, palavra mais usada, que não é a palavra recomendada hoje em dia, porque ele é uma palavra ofensiva. Então, a palavra índio não, mas indígena. Então, antes, as pessoas falavam que fazia homenagem, mas que é ofensiva. Porque pessoas que dizem que fazem homenagem aos indígenas sem saber das histórias dos povos indígenas, a verdade, que agora vem aparecendo mais, né, do genocídio e tudo mais, massacre dos povos indígenas. Nesse caso, as pessoas teriam que procurar se aprofundar nos povos indígenas e lutar junto, né? Que eu acho que é esse propósito que o projeto Nativo tem, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada para estar colaborando junto, porque eu acho que é isso. Porque fica complicado quando, durante muito tempo, a gente já foi invisibilizado e pessoas fazendo os projetos sem saber, muitas vezes, de nada, usando as coisas sagradas, como cocá mesmo, né? Cocá, ele tem vários significados para vários povos, assim, significado muitas vezes diferente. Então, eu acho que esse tempo, ele é tempo de construir junto, porque a cultura, conhecimento é muito importante, né? Então, dar esse lugar de protagonismo também para os povos indígenas e não representá-lo, porque os povos indígenas já foi invisibilizado por muito tempo. Então, por que não trazer o indígena para contar a sua história? Porque muito tempo já foi contada a história dos povos indígenas do jeito que ele é visto, não do jeito que ele é vivenciado, né? Então, eu acho que é esse espaço que a gente luta, né? Que é o espaço que o projeto Nativo traz também, de ter me chamado para colaborar junto com vocês, de olhar, de estudar juntos, né? Procurar entender melhor esse lugar. Sim, no projeto, uma das coisas que você falou que a gente tenta muito é pensar em que também a gente tem, cada um de nós tem uma ascendência diferente, né? Você pode ser preto, branco, pode ter uma ascendência indígena, mas todos somos pessoas. E essa luta que você está falando de como pessoa, sabe? Tipo, a verdade, como nós vemos, como eu e o Victor sempre pensamos, a gente está aqui lutando contra coisas como uma mudança climática. Tipo, se a gente não cuida da terra, não importa o que você, de onde você vem, aonde você vai. Se a gente não cuida dos recursos naturais, a água, se a gente não cuida dessas coisas, a gente está perdido como humanidade. E essa palavra que você trouxe agora, que eu sei que agora em um momento eu usei, porque que falei índio, porque a referência que eu estava falando e na minha cabeça Sim. tocou aquela música da Xuxa, sabe? E aí, quando eu me pergunto, eu escuto isso e eu me sinto ofendida em um lugar. Então, eu imagino quão ruim pode ser isso para você, que você tem isso vivenciado na sua sangue, na sua carne, no seu corpo. E eu vejo, tipo, eu falo porque eu vejo isto no dia de hoje, não é, a gente não superou isto. As pessoas, por exemplo, vão me pintar a cara e pega daí e ai, faço uma tinta assim. E eu não sei, tipo, eu realmente vejo isso e para mim, acho que a palavra, não sei se é
é ridículo. Eu não sei qual é a palavra, sabe? Porque é uma coisa que a pessoa está pegando algo que não faz a menor ideia do sentido que tem. Ela só pega uma coisa que é muito superficial e não entende a profundeza de onde isso vem. Então, sei lá, se você quiser falar algo mais de. Porque eu me pergunto assim muito como você se sente, porque eu imagino que para vocês é realmente uma ofensa. É uma coisa complicada, né? Durante esse tempo em Campinas, eu fui convidada para vários lugares para fazer palestra e muitas vezes em escolas municipais, essas coisas. E teve uma vez que eu fui numa escola aqui nas Redondeza e, e uma professora saiu correndo para receber a gente e falando que vocês são índios e eu quero ir na aldeia de vocês tomar banho pelada. Então, essas coisas é, que eu acho que acontece muito, né? Que muitas vezes parece que não são, mas elas são ofensivas, né? Porque imagino que se essa pessoa soubesse como é que é a vida de indígena hoje em dia, na cidade e nas comunidades, inclusive a gente não vive pelado, com toda aquela história da colonização, de pressão religiosa, é ofensiva, porque é uma coisa que tipo chega em você e você se pergunta: hum, será que é tão difícil entender que nossos territórios foram invadidos e agora eles chegam para a gente e pensa que eu tô pelada, sabe? Então, realmente isso acontece muito, que é o racismo estrutural, né? Uhum. E que recentemente aqui na universidade também a gente vem discutindo isso, que vem acontecendo isso também com os estudantes indígenas. E às vezes eu chego a me perguntar como é que isso acontece, né? Não só com a gente, com os povos indígenas, mas com negros também. Então eu soube que aqui na latino-americano, eles vêm discutindo sobre uma palavra que a gente estava procurando, né? Por que continua acontecendo isso? Tanto, né? Que estava tendo muitas denúncias aqui na universidade. Aí, pesquisando, procurando entender por que isso continua a existir, né? Aí a gente encontrou algumas pesquisas que falam sobre indigenofobia, que é Olha. um tipo de racismo que vem sendo discutido na América Latina, que é um tipo de discriminação e racismo que acontece apenas pelo fato de a gente ser descendente dos povos indígenas, que não é uma coisa que acontece por nossa cor de pele, porque é um pouco difícil de a gente realmente acontecer um racismo que fala assim, que tem a ver com a pele, né? Uhum. Muitas vezes o que acontece é por motivo de você ter um ancestral indígena, né? Só pelo motivo de que você é descendente ou indígena. Então, chega um tempo que 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 estava tendo discussão aqui na universidade, mas não só aqui, em vários outros lugares da universidade brasileiras, que vem rolando muito isso, que muitos relatos de pessoas indígenas, de estudantes indígenas, principalmente, diz que enquanto você não se autodeclara, você é visto de outra maneira. Mas a partir do momento que você se autodeclara indígena, as pessoas começam a te tratar de outra forma. Então é uma coisa que aí eu começo a entender como é que, por que muita gente ainda não se sentiu à vontade, porque teve essa pressão
pressão da colonização, do impacto da colonização muito forte, né? Então, Uhum. muita gente preferia, no tempo lá no Amazonas, preferia falar que não era indígena, apenas para não sofrer. Isso tem relatos de pessoas que estão vivas agora. Eu conheço pessoas Baniwa, Saterê, essas coisas no Amazonas, que foram orientados para não falar que são indígenas, apenas para não sofrer. Apenas ainda tem essa trauma, sabe? Mas é interessante lembrar, porque eu vi recentemente publicação de alguém no Instagram Uhum. que diz que o número de pessoas indígenas cresceu, né? Isso me deixa tão feliz, porque quer dizer que a gente está avançando Sim. Sim, eu sinto que a gente está avançando mais devagar do que a gente gostaria, mas estamos indo. devagar. E sabe uma coisa? Que você falou isso e eu sou do Uruguai. E é muito triste toda a história de como o Uruguai tratou o seu povo indígena, os charruas, acho que em português, em espanhol, charruas. E durante muito tempo teve ordem de matar, teve um extermínio do povo charrua e teve ordem de matar a toda a população indígena no Uruguai. Por esse motivo, não é só sofrer. Às vezes as pessoas ocultavam que eram indígenas por medo a morrer. Olha Sim. o nível, o terror. Olha o terror que estamos falando, sabe? Tipo, isso agora não é isso assim no Uruguai, logicamente, mas no Uruguai Uhum. também tem crescido o número de descendentes de indígenas, porque as pessoas agora podem falar. As pessoas agora não têm medo de falar. Mas quantos séculos se passaram, quanto tempo, quantos anos, né? E que carga, porque essa carga mais que seja, por maior que seja o esforço agora para a gente tentar igualar, essa carga é impossível, tipo, sabe? A gente já está num lugar, acho que você entende o que eu quero falar, né? Tipo, somos iguais sem dúvidas, Sim. mas todo o sofrimento que tem acontecido durante todos estes anos, tipo, não tem reparo que tudo melhor que a gente pode Ainda, fazer, não consegue nada, né? Mas tem que fazer. ainda tem um impacto deixado, né? Ainda tem um impacto deixado. Essa é uma das coisas que eu venho levantando também nas discussões, que é, eu falo assim, que o nosso país, a América Latina, o Brasil, ele foi construído acima da mentira. Nas palestras que eu venho fazendo, muitas vezes com adolescentes e tudo mais, eles ficam muito curiosos, então eu vejo que esse é o caminho. E a arte, ele traz muito esse caminho, né, de expressar nossos conhecimentos, sentimentos, ideias e tudo mais. Mas eu falo que é preciso que tenhamos esse espaço de fala, de construir junto, de compartilhar junto, porque o impacto da colonização parece que eu tenho esse olhar um pouco expandido, deixou fortes traumas. Existe fantasma da colonização aí que vem rondando a gente, mas não só, principalmente na vida dos povos indígenas, negros, mas também na vida de todo mundo, porque o país ele foi construído a partir da mentira e a gente vive aqui, ó, acima da mentira. A gente não procura se aprofundar, que eu acho que seria importante que procurássemos aprofundar, conhecer o verdadeira história do país para depois construir sem ter essas coisas escondidas, né? É uma coisa muito forte que eu acho quando se falam em miscigenação, né? Uhum. Agora, a pergunta que deveria sempre estar presente na nossa cabeça é por quê? Porque a partir de que se construiu essa mistura, né? É uma coisa que eu já tive em aula que falaram assim,
Eu acho que é melhor a gente deixar quieto lá, porque é uma coisa muito forte, que é sobre violência contra as mulheres que eram levadas, que eram estupradas e tudo mais. Eu falo, é difícil falar, mas talvez que seja, eu acredito que seja importante falar também, porque, pelo menos na vida dos povos indígenas, isso é uma das coisas que eu venho pesquisando muito também, que é sobre esse impacto deixado, esse fantasma da colonização, esse espírito colonizador que também existe muitas vezes entre os povos indígenas, né? Que é, falando sobre a saúde mental e Uhum. psicológica dos povos indígenas, né? Eu sou de uma cidade onde tem maior índice de suicídio entre jovens de 15 a 26 anos de Uou. idade, e nos últimos tempos eu andei fazendo projetos para tentar entender como que anda essa parte, né? Então eu chego à conclusão de que essas coisas de pressão, o impacto da colonização, principalmente da parte da religião, né? Da pressão que teve no Alto Rio Negro, eles deixam um forte impacto entre os jovens, porque chega um tempo que um jovem cresce e não sabe direito como lidar com o mundo que ainda é preconceituoso e racista, né? Então, eu acho que essa parte é uma coisa que ainda precisa ser levantada, precisa ser discutida nos espaços que tem que se discutir, na universidade, nas escolas e nesses lugares aí que a gente tem para compartilhar e construir junto. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Daria para falar, teríamos que ter outro encontro só para falar de tudo que foi soterrado, de tudo que fica, que não se fala, que não se pode falar, que se você fala, ou a pessoa às vezes pode vir com um discurso, é chato, é mimimi, mas a verdade é fundamental, justamente de mexer no fundamento, né? Isso que essa imagem que você estava fazendo é muito importante, porque tudo é construído sobre uma coisa que não tem fundamento, que é mentira. Sim, E é aí, mentira. e aí a gente teria que se encontrar um outro dia só para falar disso, porque é muito, muito interessante e fico muito contente que você está conseguindo ter essas palestras e que você está sendo chamada para falar, porque muito importante o que estamos falando, o seu lugar de fala, sua voz e todo que tipo os povos indígenas poderem falar e não mais ser representados ou contados ou tem que tomar esse lugar que Sim, por sorte, eu vejo que está, como você falou, aos poucos está indo. E estas eleições foi uma eleição bem boa, né? Pensando em representatividade indígena. sim, sim, foi muito boa estar aí a caminho de Ministério dos Povos Indígenas, né? Que eu acho que é um avanço que está andando e a gente está na luta juntos, povos indígenas. Realmente, eu acho que por muito tempo os conhecimentos indígenas já foi repassado, né? Contado muitas vezes pelas pessoas não indígenas. Então, como diz Denilson Baniwa, a gente está nesse tempo de que a gente quer contar nossos conhecimentos, nossas histórias do jeito que eles devem ser contados, do nosso jeito, né? Construindo, escrevendo. Tem uma coisa que meu tio sempre fala, quando ele fala assim, conhecimento que eu aprendi da minha cultura, eu não aprendi em 2 ou 3 ou um ano. Eu aprendi desde que eu sou criança e não, as pessoas que vêm aqui, eles não vão aprender em um dia, 2 semanas e um ano. Se eles quiserem, vão ter que ficar mais anos para aprender, assim como eu aprendi. É impossível, né? Porque
na cultura indígena, da educação indígena também, a gente começa a aprender, né? Que nem eu falei para vocês, né? Que a partir do momento que esse projeto nativo também me fez lembrar disso, que a partir do momento que uma criança nasce, ele já passa por várias coisas, né? E a partir de 6 meses de idade, eu vi meus sobrinhos mergulharem na água, que foi tema muito importante também que vocês trouxeram, né, no projeto Nativo. Então, é uma construção de relação que vem a partir de muito cedo. A partir de muito cedo, a criança começa a mergulhar no rio e, a partir dali, construir uma relação de segurança e de contato com a natureza, né? Então, é uma coisa que é muito importante de ser falado aqui, mas muito importante de ser experimentado também a partir das vivências, né? Para se entender melhor. Não é uma coisa tão fácil, que eu falo que a natureza tem sua própria forma de fala, né? Que nem no tempo, antes do tempo existir, a gente construindo ali do códigos também que tem se levantado no teatro, que é código de linguagem da relação humana com a natureza, né? Então, esses são conhecimentos que são difíceis de se entender, mas que não é impossível de começar. Eu acho que devemos começar a partir de agora, Sim. né? Que é conhecimento, é a riqueza do nosso país. Você começou agora a falar do antes do tempo existir, e que sei que é uma obra que você está participando, e também queria que você nos contasse um pouquinho mais de isso. Antes do tempo existir, é uma peça de teatro que foi construída coletivamente com os artistas indígenas, e um desses artistas que fez parte desse processo foi o Jaides Bel, né? Que infelizmente já nos deixou. E esse projeto é da André Duarte, que também é criadora da plataforma Tepi, e também por esse projeto passou a Zahir Guajajara, Denilson Baniwa. Então, ele foi construída de uma forma muito coletiva. E ele traz um debate também sobre o nome já diz, né? Antes do tempo existir. Então, uma peça que discute ali sobre o antes, ou também do atravessamento que tem, né? Atravessamento de cultura. E também a gente traz debate sobre o antes mesmo do tempo cronológico existir, que é esse tempo que a gente vive no dia de hoje, principalmente na cidade, que é o tempo da cidade, o tempo da aldeia, né? Que é totalmente diferente, né? Na cidade a gente vive muito de uma forma muito programada, né? Tá todo o tempo programado para fazer tal coisa, para comer, para sair, para tudo programado, enquanto que antes era outro tempo, antes com outro tempo, e hoje também o tempo da aldeia, né? Que é um tempo mais diferente, né? E nessa peça a gente traz algumas histórias de memória, né? Ali também da onça, pelo menos eu trago história da minha avó ali com a onça, e é uma memória assim de tentando construir, tentando trazer esse tempo que é tão preciso no dia de hoje, né? Nas histórias Baniwa, tem uma palavra que sempre existe, assim, quando as pessoas vão contar história. Eles contam história de gavião, por exemplo, mas sempre vai ter
que antigamente tinha um gavião, mas ele era gente. Então traz essa discussão de que a gente não é separado de outros seres, né? Uhum. Outros seres e outros da natureza. Antigamente, eles falam que a gente era tudo igual, não tinha diferença nenhuma. Era um tempo que a pessoa podia ser onça e ao mesmo tempo ele é gente. Então a gente traz um pouco dessa história de onça, da história da minha avó ali com a onça, ela falando que os parentes que estavam passando ali são gente, né? Parentes dela e tudo mais. E dessa relação com a natureza mesmo, que eu falei um pouco aqui também já, que é sobre o código de linguagem. Muitas vezes, os povos indígenas ainda têm essa linguagem de comunicação com outros seres da natureza, como o vento, né? Tem uma passagem lá que eu faço, que é de uma história de uma história não, do que eu vivenciei com minha mãe, ela mandando a chuva embora, porque ela queria que o beiju de mandioca secasse, porque ela seca no sol e não podia chover, né? Então ela faz um movimento ali com o corpo dela, com o vento do corpo dela, e para a chuva ir embora, para não chover naquele dia. E funcionou? E eu achei funciona, ela disse que funciona, às vezes eu faço também. Mas o interessante é que o Denilson, quando ele viu isso, ele sabia do que se tratava. Então, a gente quer trazer mesmo esses conhecimentos que a gente tem lá, né, para essa realidade de cidade onde parece que as pessoas se distanciou tanto dessa relação com a natureza, né? Sim. A E que gente bom. anda nas ruas e a gente não sabe mais o que acontece, a gente não sabe que tempo que dá, tipo, as frutas, né? E o tempo da aldeia é o tempo que a gente muitas vezes sabe, né? Ah, esse tempo vai dar buriti, esse tempo vai dar umari. Hoje é dia de pesca, hoje é dia de caça. Ah, daqui a pouco vai ter piracema e tudo mais. A gente é muito conectado nas coisas que acontecem ali ao redor, né? Sim, Então é mais ou menos essa discussão. não, muito legal, porque se a gente pensa, antes tinha, né, o tempo, e não, isso, como hoje eu falei, das pessoas, né, antes tinha um tempo que você semeava, um tempo que você colhia, era a época do milho, agora vamos a colher o milho, agora não, tipo, esse tempo se perdeu, muito interessante, eu estou com muita vontade de ir assistir, e eu sei que você vai colocar no seu Insta, então, depois vamos ver quando que vocês vêm aqui. Sei que tem uma data em São Paulo, em, Sim, no TUSP, que acho que você falou, mas vai sair no teu Insta, que TUSP, acho que aí é, fica mais fácil. Segue nas redes sociais o Circo Apodi e a Lili Vanigua. com certeza, para acompanhar os trabalhos lá no Insta. E sabe uma coisa mais que eu queria falar do que você falou do conhecimento? Que estávamos falando da transmissão do conhecimento, e eu sinto que tem alguns conhecimentos que nem dá para transmitir, que são conhecimentos que você tem que vivenciar. E isso, às vezes, está se perdendo, né? E acho super importante poder resgatar essa transmissão e essa vivência e entender essas diferenças, né? Sei lá, ficou a gente deu um pause aqui, mas ficou na minha cabeça. E eu queria fazer uma pergunta mais para você. Eu já vamos terminar, porque eu sei que estou tomando teu tempo. Mas você falou do livro da A Queda do Céu, que é um livro muito maravilhoso, muito recomendável. Acho que dá para ver ele aí bem. E este livro para nós foi muito importante, porque a gente estava nesse dilema de pensar nós, como não indígenas, falando de uma temática, se a gente caberia fazer isso, se a gente estaria pegando um lugar de fala. E neste livro, David Copenhague, ele é num lugar
ele agora talvez você me ajuda, ele usa uma palavra que agora fugiu, que é a palavra que ele usa para os não indígenas, que tem uma, se você agora me ajuda, se lembra, me fala, mas ele fala que é importante também os não indígenas falar dos indígenas, porque para pegar visibilidade, como você falou, muito tempo invisibilizados, e porque é importante, para mim é importante estar falando de isso, porque para mim é importante. Para mim é importante dar esse lugar, tipo, e falar, olhem, isto é importante. E o Davi Copenhague, ele fala isso, que para ele é importante todo mundo estar falando, que não é uma coisa só eu que vou falar. Logicamente existe um lugar de fala e tem coisas das que eu posso falar e tem coisas que não, mas também que não é esse tema proibido, sabe? Porque senão aí também a gente está invisibilizando. Então, se você quiser falar um pouquinho de isso, de como é da palavra para não indígena e como é para você também um pouco ver não indígenas falando de temáticas indígenas, se quiser falar um pouquinho disso, e depois disso eu já te libero, Lili, que a nossa fala é muito, para mim, é muito maravilhosa. Cada momento deste projeto com você tem sido, assim, um tesouro. Muito, muito obrigada por estar dedicando esse tempo para nós. Eu acho que nessa parte, o próprio Davi Copenhague, com esse antropólogo que ajudou ele a organizar esse livro, é um exemplo, né? Então, eu acho que o Ailton Krenak, eu acho que chama isso de alianças afetivas, né? Que é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que não é só o meu dever, não é só eu que tenho que falar isso no Brasil, sobre a cultura, eu prefiro chamar cultura brasileira, porque sei que ele é apagado, né? Mas é importante que a gente comece a tratar como a cultura indígena como cultura brasileira. Então, eu falo sempre que isso não é só meu dever de falar, é de todos os povos brasileiros. Tem que falar sobre isso, né? Que é um resgate, né? Porque é uma coisa que a cultura indígena ficou invisibilizada por muito tempo e resistiu. Imagina, 522 anos, a cultura indígena só sendo massacrado, mas ele continua tão vivo na gente, né? Então, é obrigatoriedade nas escolas brasileiras ter, discutir sobre temática indígena e afro-brasileira dentro das escolas, né? Mas muitas vezes ainda não tem esse cumprimento da lei, né? Uhum. Então, eu acho que sim, todo mundo deve falar sobre isso, porque é uma riqueza da nossa cultura, né? Muitas vezes a gente, os povos brasileiros, eu vejo até na universidade como a gente desvaloriza, né? Desvaloriza o conhecimento de pessoas até da nossa do nosso território, do nosso país, né? Como um dramaturgo tão importante como Augusto Boal, né? Que não é obrigatório na universidade, né? Eu acho que precisamos rever, né? Valorizar essas essas pessoas importantes, né? E falar sobre isso. Então, não é só a cultura indígena, mas pessoas que nasceram nesses territórios. Muitas vezes a gente procura valorizar que vem lá de lugares tão distantes e desvalorizando a nossa própria, né? Sim, sim, sem dúvidas. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que estávamos falando de como é contada a história, né? Então, tomara que daqui para frente podamos recontar a história, né? E que também entendamos isso de a história, as histórias. É muito para falar, muito para falar. Só para fechar, Tem, sim, tem as coisas que realmente precisamos, tem realmente as coisas que precisamos vivenciar. Eu falo muito isso,
Tem até pessoas que me dão ideia assim, então bora vivenciar em algum lugar. É preciso sentir mesmo, né? Ter essa sensação e realmente tem coisas que não são transmitidas. E esse livro do Davi Kopenawa, ele foi escrita de uma forma tão especial que eu falo muito sobre a oralidade, né, também, que a gente muitas vezes os nossos conhecimentos estão no nosso dia a dia, contado na roda de conversa, ali na roda de fogueira, e eu sinto que essas coisas eles ficam mais vivos no nosso corpo, né? Então eu sempre falo que a canoa foi minha primeira escola, que foi na canoa, foi no caminho da roça que eu aprendi tantas coisas que estão bem mais vivas no meu corpo do que alguma coisa que eu li um tempo desse, né? Então, esse livro do Davi Kopenawa, ele conta os conhecimentos dos Yanomamis de uma forma tão viva na gente, né? Do jeito que o Davi Kopenawa queria contar, é o que está escrito ali nesse livro, né? Esse livro tão potente, né? Tão precisa. Eu acho muito bom isso. Lili, eu estou pensando aqui que para finalizar, eu tenho só tinha várias perguntas, mas a que eu gostaria, se você pode falar, é sobre como você vê neste momento a arte indígena, se você queria que se gostasse de falar alguma coisa sobre a atualidade e se tiver algo que você quisesse falar, sabe, tipo, sei lá, algo que eu não perguntei, mas que por algum motivo você acha, olha, isto eu venho falando estes tempos e eu acho importante as pessoas ouvirem, né? O conhecimento que eu quero transmitir, enfim. Se Uhum. você quiser dar essa fala final para você, e é isso aí. Bom, eu acho que a gente está nessa luta para contar nossas histórias a partir da, da arte, né? E eu vejo que esse tempo é um tempo que muitos indígenas têm feito esse trabalho muito interessante, discutindo sobre a cultura indígena e a visibilidade que tem trazido isso, mas de uma forma que eu acho que a gente quer contar, né? Uhum. Tem um trabalho do Denilson Baniwa, que eu acho que eu apresentei para vocês, que se chama Na Quadra, que é uma exposição lá no Rio de Janeiro, se não me engano, e Denilson Banil é um artista que vem trazendo muito essa questão de que forma a gente está contando, trazendo as histórias, né? Ele mesmo fala que ele queria contar as coisas dele a partir dos trabalhos dele, né? Como artista visual. Então, e essa palavra naquada tem um significado tão importante que quando eu gravei ele, tipo Cojuda, que apresentei para vocês também, ele me fez lembrar de como é que meu tio, Luiz Laureano, queria transmitir a ideia, a cultura dele, né? Ele trouxe uma música que era cantado depois da guerra. E o trabalho do Denilson Baniwa, ele traz esse naquada, que é na minha língua, que se chama, que é tipo troca daquilo, daquela coisa que foi tirada. Então, acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Os artistas indígenas, eles estão fazendo vários trabalhos ali para estar discutindo sobre isso, né, que a arte da cultura indígena sempre existiu, né? Só que
nunca foi valorizado e nunca os povos indígenas nunca foram vistos como protagonista das artes, né, que eram contado, Sim. não por indígena. Então, acho que é esse tempo que está rolando assim Não, é muito. de arte, e a gente está retomando, né, Sim. os artes dos nossos povos, que muitas vezes foi contado de uma forma errada, na verdade. Sim, mas posso falar? Pode. Que eu vejo quando você fala isso, para mim, uma coisa que está muito na minha cabeça, assim, que eu tenho um olhar atento, sabe? Que eu acho que às vezes as pessoas Uhum. não têm. Se você vê, por exemplo, agora foram as eleições. Qual é o protagonismo indígena nessas eleições? O protagonismo ou sei lá, de pessoas que não são homens brancos. Porque se você vê todas as pessoas que estavam, sabe, sendo eleitas, quando você via a TV, é homem branco, é homem branco, é homem branco. Falta representatividade de todas as outras, todos os outros seres humanos, sabe? E isso é algo muito importante quando você fala do protagonismo, de quem pode contar história, quem tem o poder atualmente é o homem branco. Quem conta a história é o homem branco. Isso é um fato. Então, essas alianças afetivas de todos os que não somos homens brancos, eu acho que é bem importante. Bem importante. Com Então, certeza. Lili, estamos chegando nos nossos últimos minutos. Se você quiser colocar algo mais, se não, para mim, este encontro assim, super produtivo, super aliança afetiva. Com certeza, Lucia. Bom, gostaria só de agradecer por esse momento, né? Conversa boa demais. E agradecer por esse convite para estar nesse projeto tão interessante e que eu acho muito importante de a gente estar tendo essa conversa também, que vai ser transmitido aí para outras pessoas e que essas pessoas tomam isso como exemplo, né, de alianças afetivas e que eu sempre falo assim, chame pessoas indígenas, chame pessoas negras para os seus projetos, não falem sem eles, porque é importante que tenha essa troca de se construir junto, né? Então, agradecer mesmo só por esse motivo, de esse convite, esse bate-papo aí que tivemos. Muito obrigada, Lucia. Lili, quem tem que agradecer somos nós. Muito obrigada por ter topado, muito obrigada assim, por todo esse conhecimento que você está trocando aqui conosco, que você está, essa vivência que você está trazendo. E agora eu te conto os nossos Tchau, próximos Lucia. passos. Vou dar um tchau por aqui, para aí.